O que adianta ter fé e não tiver obras? A fé sem obras, ela é morta. Fé, muita gente tem fé, quase muita gente tem fé, mas não tem obediência, não tem obras correspondentes. Tiago diz assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. A pessoa pode ter fé não só no sentido espiritual, mas também material. A pessoa tem fé que vai se tornar um médico, mas nunca estudou, nunca fez nada para ser um médico, uma pessoa importante na vida. O que adiantou ela ter fé que ia ser aquilo se ela não fez o que precisava fazer para chegar lá? Também o Tiago 2,19 diz assim, crê que existe um só Deus? Até os demônios crê, mas ele não obedece. Eles não obedecem. Eles creem que existe um Deus lá no céu. Eles sentem, eles veem que existe um único Deus, o Pai. Mas tem uma coisa, eles desobedecem. Então a fé não tem sentido nenhum para uma pessoa. É a mesma coisa de um corpo sem o espírito, sem o fôlego de vida. Um corpo sem o fôlego de vida, ele não tem sentido nenhum. A fé também, se ela não tiver obras correspondentes, chama-se presunção. Presunção é uma fé falsa, mentirosa. Quem, pois, fica certo... Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Lá em verso 20, Tiago 2,20. A fé sem as obras é uma fé inoperante. Vamos imaginar agora esse povo aí que nega o primeiro mandamento. Tantos adventistas, protestantes, católicos, espírita, testemunho de Jeová, mas eu quero citar mais os adventistas, porque os adventistas, eles pregam que tem que guardar os mandamentos da lei de Deus, que a lei é santa, justa, boa. Eles têm muita luz sobre esse primeiro mandamento, sobre a lei, né? E de repente eles negam o primeiro mandamento. Eles dizem que eles não creem no primeiro mandamento, eles não creem que existe apenas um único Deus, uma pessoa. Eles creem num conjunto de três, como se fosse um. Eles creem num Deus trino, um Deus de três cabeças, ou um Deus triuno, um Deus que é também de três cabeças. Mas eles não creem em um Deus com uma só cabeça, não. Eles creem num Deus que tem três cabeças. E agora eu digo, essa fé que eles creem que existe, que a lei de Deus foi dada por Deus, escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, entregue a Moisés lá no Monte Sinai, o que adianta eles ter essa fé? Para essa fé ser verdadeira, eles eles têm que obedecer o primeiro mandamento. Eles têm que acreditar em um Deus que tem uma só cabeça. Deus de três cabeças, não. Isso aí é fantasma. Isso é um Deus fantasma, um Deus mentiroso, um Deus de três cabeças. Estou falando aqui no sentido espiritual. Um Deus de três cabeças. Eles negam o primeiro mandamento para obedecer a doutrina chamada, a heresia chamada Trindade. Trindade é o Deus de três cabeças. Então, os demônios também creem no primeiro mandamento. Os demônios creem que o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de mim. É o Pai dizendo para não ter outros deuses diante dele. Mas o que os demônios fazem? O que os anjos mal fazem? Não obedece. Pelo contrário,
guerreia contra o primeiro mandamento. E o que os adventistas da reforma e da igreja grande estão fazendo hoje? Guerreando contra o primeiro mandamento. Colocar um Deus de 3 cabeças no lugar de um único Deus de uma cabeça só. Inventou desculpa para transgredir o primeiro mandamento. E desculpa não justifica ninguém.